A cidade de São Paulo está enfrentando um problema sério porque os moradores da Cracolândia foram desalojados e agora estão espalhados pela cidade. São agora mais de 20 Cracolândias espalhadas pela cidade. E como resolver isso? Existe uma grande discussão, né? Se o governo, se o Estado tem direito de internar essas pessoas, ou se elas são livres para escolher e continuarem na rua e fazerem o que querem de suas vidas, né? O termo liberdade, ele sempre acaba entrando em cena, mas daí nós nos perguntamos, será que essas pessoas são donas de si mesmas? Porque a partir do momento que afundam no mundo das drogas, provam com isso que não têm um autodomínio, um autocontrole, que são pessoas irresponsáveis diante da existência. E por isso foram parar no fundo do poço, porque desde décadas vem sendo incentivada uma educação irresponsável, onde as crianças podem fazer o que elas querem, onde a escola não pode ensinar, onde a polícia não pode repreender, né? Então essa é a sociedade da libertinagem em que nós vivemos, e não da liberdade. E tudo isso é um resultado, né? E as pessoas ainda defendem a legalização das drogas, a liberalização, o livre consumo, o livre comércio, que tudo isso vai ser positivo para a sociedade, porque daí o tráfico vai acabar. Mas será? Será? Será que se as drogas forem legalizadas e laboratórios farmacológicos as produzirem e pagarem impostos para o governo, os traficantes vão desaparecer? Eu creio que não. O comércio de drogas vai continuar existindo de forma clandestina, na ilegalidade, porque é uma indústria, a não ser que algumas mentes iluminadas pensem em conferir aos traficantes o direito de comércio, né? Com CNPJ e tudo, né? Seria realmente o fim da picada, legalizar os traficantes. Mas onde eu quero chegar com esse comentário? Que a nossa sociedade perdeu completamente as referências. Os seres humanos falam e falam, fazem sugestões do que deve ser feito, do que deve ser liberalizado, mas a nossa sociedade decai cada vez mais. Estamos enfrentando problemas gigantescos que não estamos conseguindo resolver, porque as pessoas não dispõem de referências, porque foram destruídas completamente nessas últimas décadas, através da inversão de valores, de uma educação completamente errada, por meio da mídia e o corrompimento do caráter dos seres humanos. Então, hoje estamos aí, onde as cidades estão abarrotadas de drogados e nós não sabemos o que fazer com eles, né? O que fazer com os moradores da Cracolândia? Interná-los? Será que isso vai resolver? Será que os métodos de tratamento hoje empregados são suficientes para recuperar um ser humano? Porque as estatísticas comprovam que a maior parte dos tratados acabam voltando para o consumo de drogas, né? Então, esses tratamentos não resolvem, não resolvem. Vamos prender essas pessoas, então? Olha, seria até uma alternativa, porque estão incomodando nas ruas, estão impedindo a liberdade de ir e vir dos cidadãos de bem. Mas será que isso vai resolver? Ou pior, nós vamos ter que bancar essas pessoas na cadeia, né? Então é uma situação complicada. Vamos fazer aí uma colônia de regeneração, colocar essas pessoas em algum lugar para que se recuperem. Bom, daí os direitos humanos vão vir e vão dizer, meu Deus, estão fazendo um campo de concentração para esconder os craqueiros. A sociedade varre tudo para debaixo do tapete para não precisar assumir com as suas responsabilidades. Mas daí eu digo, as responsabilidades, elas são coletivas ou são individuais? São coletivas em certo sentido, mas as maiores responsabilidades são individuais. Cabem a cada ser humano. As pessoas precisam compreender que é preciso se preparar para a vida, é preciso estudar, é preciso se profissionalizar para ter uma ocupação, para ganhar o seu sustento.
O ser humano precisa se sustentar nessa vida, gostando ele ou não de trabalhar. E o trabalho é uma forma de angariar aprendizados, de evoluir ao longo dessa existência. Quem não trabalha com coisa alguma e vive atirado nas ruas, se drogando, não cresce, mas vai aprofundando cada vez mais a sua decadência, como podemos observar aí com os moradores da Cracolândia, em São Paulo, que agora estão espalhados por toda a cidade. E o problema ele é muito maior, na verdade, é muito maior, né? A culpa é desses indivíduos, sim, que não assumem a sua responsabilidade existencial, que querem se alienar, que vivem se drogando, para não precisarem encarar os problemas de frente, mas nós vivemos num sistema corrompido e num sistema corruptor, um sistema materialista, onde o ser humano é considerado apenas como um ser potencial, né, como consumista, um ser em potencial como consumista. Isso hoje se incute nas pessoas. O ideal consumista, que as pessoas devam consumir e comprar, e que isso personifica a felicidade, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Nunca em toda a história da humanidade desfrutamos de tantos bens de consumo. Nunca em toda a história da humanidade as pessoas puderam comprar tanto quanto hoje, mas estão felizes? Estão realizadas? Não. Sentem um imenso vazio dentro de si, resultante da falta de um sentido para a vida. E toda essa crise, ela não é material, ela não é econômica, ela não é política, mas é espiritual. O que nós podemos observar nas Cracolândias do Brasil é o resultado de uma sociedade decadente, materialista, sem espiritualidade, onde as pessoas não encontram um sentido para a vida, sejam os ricos ou sejam os pobres, porque os pobres drogados vão parar numa Cracolândia, os ricos têm como se manter, mas é imenso o número de consumidores de drogas na classe média, entre as classes altas, porque esse é um problema observado em toda a humanidade hoje, uma geração de pessoas que quer se alienar. Então, o que fazer com esses moradores da Cracolândia? Interná-los, isso vai resolver? Não. Em questão de semanas estarão nas ruas novamente se drogando. Prender essas pessoas, sim, seria uma alternativa, porque são criminosos nas ruas, roubando, mendigando, né? Vivendo do dinheiro de outras pessoas, mas se colocarmos esses cidadãos na cadeia, vamos ter que sustentá-los. Já sustentamos uma imensa população carcerária, isso pesa sobre os nossos ombros. É um dinheiro que não é investido na educação nem na saúde, porque precisamos sustentar os nossos bandidos. Se construíssemos uma colônia de recuperação dos direitos humanos, diriam, um campo de concentração, estão matando os pobres coitados dos craqueiros. Então, a solução de verdade é uma reforma do nosso estilo de vida, né? Uma reforma. Toda a sociedade hoje está fundamentada em princípios errados. O materialismo tomou conta do mundo, nós temos aí o materialismo, temos o ateísmo, temos o fanatismo religioso, porque as religiões de hoje também não resolvem os problemas humanos, temos uma ciência materialista que pesquisa e pesquisa, investiga e investiga e também não resolve os problemas. Então falta a verdadeira conexão com Deus e o autoconhecimento. As pessoas não estão ligadas à luz de Deus, em sua maioria, e também não se conhecem. E pessoas que não se conhecem acabam se perdendo no consumismo, no mundo das drogas, da sexualidade depravada, seguindo modismos, ideologias, imitando aquilo que a mídia diz ser o certo. E assim a sociedade vai decaindo cada vez mais, porque não dispõe
de referências. Referências de fato somente poderemos ter o dia que a humanidade começar a evoluir espiritualmente, porque está decaindo cada vez mais. Nós não podemos observar hoje uma evolução espiritual sobre a Terra, mas a decadência. Decadência após decadência. E por isso que as médias e grandes cidades do Brasil têm as suas cracolândias, né? Onde encontramos seres humanos perdidos, que não sabem quem são, para onde vão, o que fazem e que não têm consciência mínima da existência. É claro que nós temos um sistema corruptor, né, que é constituído pelos partidos políticos de esquerda, por essas elites globalistas, por esse consumismo, por esse marketing enganoso, né? Esse sistema corrompe os seres humanos, mas a maior parcela de responsabilidade cabe a cada um. Ou o ser humano tem controle sobre si próprio e trabalha para se desenvolver, ou do contrário, ele se perde. Vai parar ou na cadeia, ou numa cracolândia da vida, ou no cemitério. Ou no cemitério. Infelizmente, o destino da maioria das pessoas hoje é esse: cadeia, cemitério ou cracolândia. 3 Cs, né? 3 Cs: cemitério, cadeia ou cracolândia, né? É triste, mas a humanidade está hoje no fundo do poço, perdeu as suas referências, não sabe o que faz, as pessoas vivem para se alienar, para consumir, para beber, para putaria, para sem vergonhice, não compreendem o sentido da vida e o que resta é a decadência. O que resta é a decadência. E a pergunta é a seguinte: o que fazer com os moradores da Cracolândia? O que fazer? Fica difícil responder, porque vivemos num mundo que não nos dá mais respostas. Vivemos num mundo decadente que perdeu as referências e daqui por diante as coisas vão piorar cada vez mais se a humanidade não despertar espiritualmente e as pessoas não se tornarem mais conscientes. Mais conscientes, porque é isso que falta. É isso que falta. Enquanto isso não surgir, não existirá uma solução para os problemas humanos. Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!